Se você está no podcast, deve conferir. Nosso podcast criminalístico apresenta Dentro do Assassinato é sobre casos frios que foram eventualmente resolvidos. Novos episódios são lançados quinzenalmente. Disponível no Spotify, Apple Podcasts, Stitcher e nos seus apps de podcast favoritos. A Casa Misteriosa de Winchester é a sala de fuga original. Ela ocupa 24 mil pés quadrados em San José, Califórnia. Isso é mais ou menos a metade do tamanho de um campo de futebol profissional. E como você vai aprender, a casa não faz sentido, pelo menos para nós, seres mortais. Uma anedota para começar é esta. Depois que Sarah Winchester morreu, o novo dono achou uma porta no grande salão de baile. A porta levava a outra porta, e outra, e até agora perdemos a conta. No fim das portas, havia um cofre. Decifradores de código abriram e encontraram outro cofre. Eles também abriram aquele de algum modo. No interior, encontraram uma mecha de cabelo do bebê de Sarah, que havia falecido poucas semanas após nascer. Eles também acharam o obituário do marido dela. Mas por quê? Ninguém sabe. Pouco se sabe sobre a Casa Mistério Winchester, pois a proprietária, Sarah Winchester, era muito reservada. Ela nunca conversou com a mídia. Nem mesmo seus ex-funcionários divulgariam informações sobre ela. Então Sarah criou uma casa com provavelmente a arquitetura mais obscura do mundo. Isso deixou as pessoas se perguntando por décadas o que estava acontecendo na vida e na mente de Sarah Winchester. Aqui estão 3 teorias. Número 3. Uma mulher louca. Sarah Winchester pode ter sido incompreendida. Outros dizem que ela estava mentalmente doente. Ela cresceu em New Haven, Connecticut, e foi para a Universidade de Yale. Quando jovem, ela admirava seu pai, um carpinteiro muito respeitado. Ela adorava aprender sobre os designs emergentes, especialmente o estilo vitoriano. Em 1862, aos 23 anos, Sarah se casou com William Winchester, de 25 anos. Eles cresceram na mesma rua quando eram crianças. Então suas famílias eram muito unidas. Por isso, foi devastador para as duas famílias quando Anne, a irmã mais velha de William, morreu repentinamente em 1864. Porém, momentos ainda mais felizes estavam por vir, ao menos por um tempo. Sarah, de 25 anos, deu à luz sua filha em junho de 1866. Sarah e William a nomearam Anne, em homenagem à falecida irmã de William. Infelizmente, tudo logo ficou sinistro. Anne perdeu peso rapidamente devido à falta de apetite. O médico da família diagnosticou-a com marasmo. Isso ocorre quando alguém não absorve nutrientes e morre de inanição. Foi o que aconteceu com a bebê Anne, de apenas 1 mês. Ela foi enterrada próximo à sua tia homônima. Devastado é uma palavra muito simples para descrever o luto que Sarah e William sentiram. Sarah se tornou ainda mais reclusa. William passou a trabalhar ainda mais. William começou a assumir a empresa de seu pai, que produzia o rifle Winchester. O modelo era revolucionário, um rifle de repetição, que permitia 15 disparos antes de recarregar. William acabou vendendo o modelo de arma para outros países, tornando-o um sucesso mundial. A Winchester Repeating Arms Company obteve contratos milionários. A empresa até começou a fabricar munição para atender à demanda. Até 1876, o rifle Winchester era icônico. Até 1880, a empresa valia 3 milhões na época.
Isso seria cerca de 75 milhões de dólares hoje. O casal comprou uma mansão com seu dinheiro. Eles se uniram para projetar e personalizar sua casa. Em 1869, o pai de Sarah faleceu de uma doença na coluna. Em maio de 1880, a mãe de Sarah, de 41 anos, morreu. Em dezembro, o pai de William, Oliver, de 7 anos, faleceu. Em março de 1881, Sarah perdeu seu marido William para a tuberculose aos 43 anos. Em meados de 1880, sua irmã mais velha, Mary, faleceu. Dizem que Sarah ficou tão desolada que desenvolveu transtorno obsessivo-compulsivo. O transtorno obsessivo-compulsivo dela se manifestou como construção compulsiva e o uso do número 13 repetidamente em sua casa. Existem 13 banheiros. Os candelabros têm 13 velas. Os quartos têm 13 painéis de parede. As escadas têm 13 degraus. O testamento dela tinha 13 partes e ela o assinou 13 vezes. Além disso, havia um boato de que a construção da casa nunca poderia parar. Então acontecia a noite toda e o dia todo. Sarah não tinha planos para suas ideias. Então, ela se encontrava diariamente com o gerente do projeto e surgia com uma nova ideia. Algumas dessas ideias acabaram sendo escadas que levavam aos tetos, portas que abrem para quedas e janelas no chão. A casa possui 10.000 janelas, 6 cozinhas, 2.000 portas, 47 escadas e, estranhamente, apenas um chuveiro. Há 160 quartos, 17 chaminés, 47 lareiras e, de alguma forma, 2 porões. Sarah também projetou sua casa de 7 andares, construída sobre a fundação flutuante. O modo da casa era igual ao do solo que costumava estar lá. Porque a Califórnia é conhecida por terremotos, essa foi uma ótima ideia. Sua engenharia foi útil em 1906. Um terremoto de magnitude 7,9 abalou São Francisco. San José fica a cerca de 55 milhas a sudeste de São Francisco. Lamentavelmente, 700 pessoas morreram. Mais de 225 mil pessoas perderam suas casas. O terremoto ainda é classificado como um dos mais significativos de todos os tempos. Pessoas do sul de Oregon até o centro de Nevada sentiram o choque. A mansão Winchester também sentiu. 67 anos, estava em um cômodo durante o terremoto. Seus servos a acharam presa nos escombros. Eles a desenterraram e, por sorte, ela estava bem. Apesar da casa ter sido destruída pelo terremoto, a frente e os andares superiores foram danificados. Uma torre de 7 andares desabou. Mas no final, disse que a sua fundação flutuante salvou a integridade da casa. Em vez de reparar os danos, Sarah mandou remover as partes inseguras e as vedou. Talvez porque ela não reparou a casa e apenas fechou algumas partes, mais rumores se espalharam sobre os mistérios dentro da mansão Winchester. O principal rumor era de que Sarah tinha enlouquecido. Número 2. Um enigma maçônico. Outras pessoas acreditam que Sarah Winchester era uma gênio absoluta e que ela fez de sua casa um enigma que ainda está por ser decifrado. Em 1881, após a morte de William, Sarah passou um tempo na Europa. Sua viagem não foi documentada, e isso causou uma enxurrada de rumores sobre o que ela fez. Uma teoria
é que ela recebeu um convite para participar de uma loja maçônica francesa mista. Os maçons são a mais antiga organização fraterna dedicada ao esclarecimento. Eles são secretos e misteriosos. Eles têm apertos de mão especiais, símbolos e um código de ética. É um grupo social e filantrópico, mas, como eles são muito secretos, as pessoas desenvolveram teorias da conspiração, pintando o grupo como um culto. Disse que muitos maçons são ricos e bem educados. Dizem que o pai de Sarah era um maçom. Ele era rico e um pilar da comunidade, então teria sido difícil para ele se juntar. Se ele era um maçom, seria um estiramento para Sarah se tornar uma também. Sarah se formou na Universidade de Yale e a escola era dita estar associada aos maçons. Sarah falava 4 idiomas, era rica e doava para organizações de caridade. Algumas pessoas encontraram símbolos ao redor da casa de Sarah como evidência de que ela era uma maçom. Por exemplo, o portão na frente da casa tem margaridas no meio de 2 sóis. Esses símbolos representam inocência e fidelidade, 2 qualidades que são necessárias para se tornar um maçom. No gramado, 2 palmeiras enquadrando a casa. Dizem que as árvores simbolizam as colunas gêmeas diante do Templo de Salomão. Na Bíblia, o Templo de Salomão estava em Jerusalém. O templo mantinha a Arca da Aliança com os 10 mandamentos. Sarah só permitia a entrada na casa pelo canto noroeste. Os iniciantes maçônicos entram na loja maçônica pela porta noroeste. Então Sarah tinha uma escada com 7 curvas, que alguns interpretam como uma referência à escada de Jacó. Na Bíblia, Jacó tem um sonho, onde uma escada vai do céu à terra. A escada tem 7 degraus. A escadaria de Sarah simboliza a busca por um nível superior de iluminação. O grande salão de baile de Sarah é de extrema curiosidade para aqueles que acreditam que Sarah era uma maçom. O grande salão de baile é a única sala na casa, que foi feita sem pregos, assim como o Templo de Salomão. O piso possui 2 cores distintas de madeira em padrão xadrez, igual aos pisos das lojas maçônicas. O salão de baile também possui 2 janelas de vitral com citações de Shakespeare. As citações são porque não classificam as mesas vão seus pensamentos. A outra é que estes mesmos pensamentos povoam este pequeno mundo. Essas linhas são da peça de Shakespeare, Troilus e Crescenda I. Das últimas linhas da peça, usa o nome Winchester. O design do banner sinuoso nas janelas de Sarah foi usado pelo filósofo inglês Francis Bacon, que era um maçom. Há quem acredite que Bacon é o verdadeiro autor das peças de Shakespeare. Outros sugerem que as escadarias para o nada de Sarah foi sua tentativa de recriar uma pintura de Maurits Cornelis Escher na vida real. Escher era um famoso artista holandês. Uma de suas pinturas mais famosas retratava escadas e pessoas caminhando sobre elas, desafiando a gravidade. Dizem que Escher também era um maçom. Como as pinturas de Escher, a arquitetura confusa de Sarah talvez fizesse sentido em 4D. Talvez, em outra dimensão, os quartos nas escadas para lugar nenhum levassem a algum lugar. Uma casa construída por fantasmas. Depois que William morreu, o rumor é que Sarah visitou um médium,
A médium supostamente canalizou o espírito de William e ele tinha uma mensagem para Sarah: mude para o oeste e construa uma casa onde a construção nunca terminaria. Se a construção parasse, ela morreria. O espírito de William, através da médium, afirmou que Sarah estava assombrada pelos fantasmas das vítimas dos rifles Winchester. Sarah se mudou para San José, Califórnia, e comprou uma fazenda de 2 andares de 40 acres. Sarah contratou carpinteiros para começar a construir. Em 1890, a casa dela tinha 7 andares. Ela construiu um conservatório, um salão de festas, um cômodo para carruagens e muitos outros, totalizando 160 cômodos. Dizem que Sarah dormia em quartos diferentes toda a noite para confundir os espíritos, fazendo-os desistir de encontrá-la e partir. Sarah morreu de insuficiência cardíaca congestiva em 1922. Alguém comprou a casa pelo equivalente a 2 milhões hoje. No Halloween de 1924, o ilusionista Harry Houdini visitou a casa Winchester. Ele estava em turnê tentando provar a inexistência de fantasmas. Ele e mais 2 mágicos passaram a noite na sala de sessões espíritas de Sarah. O ocorrido daquela noite nunca veio a público. Mas o que sabemos é que Houdini disse que a senhora Winchester tem um vasto guarda-roupa de vestes de diversas cores e usava uma diferente para cada espírito. A citação em si não parece tão absurda. Mas considere que Sarah Winchester já estava morta. Ela também era muito reservada, nunca compartilhando informações sobre si mesma. Então, como Houdini poderia saber disso? Se ele não acreditava em espíritos, por que teria mencionado isso? Alguns acreditam que Houdini fez contato com o espírito da própria Sarah Winchester. Alguns também creem ter contatado o espírito de Sarah na residência. A guia, Samantha, levou um grupo à área da casa onde Sarah ficou presa. Após o terremoto de 1906, a guia contava a história quando ouviu um suspiro no corredor. Ela pensou que alguém poderia estar atrasado para o passeio. Quando ela olhou para o corredor, viu uma figura escura e borrada. A figura era uma mulher pequena e magra vestindo preto. A figura se moveu rapidamente para a esquina e sumiu. Sarah se encaixa exatamente nesta descrição. Angustiada, ela detestava recordar quando sua querida casa foi avariada. Muitos visitantes relataram ver o fantasma de um faz-tudo chamado Clyde. Ele tem cabelo preto e bigode e está usando um macacão branco e um chapéu vitoriano. Ele parecia estar empurrando um carrinho de mão no porão ou consertando a lareira no salão. Uma visitante viu este fantasma e disse à gerência que adorou o ator que eles haviam contratado. Mas ele não era um ator. Uma foto original, pendurada na casa, mostra 10 trabalhadores da construção. Um deles é idêntico ao Clyde. Sarah era conhecida por tratar sua equipe muito bem. Ela os pagava bem e talvez até comprava casas para eles. Então, não é chocante que Clyde estaria comprometido com seu trabalho, mesmo após a morte. Um zelador vivo, chamado Danny, ouviu passos acima dele na casa. A área da casa era proibida para o público. Ele achou que alguém invadia, então seguiu os passos para o andar seguinte. Mas não havia ninguém lá. Porém, ele ainda conseguia ouvir os passos sobre si.
Então ele foi para o próximo andar. Ainda assim, ele não conseguia ver ninguém. Os passos acima dele persistiam. Ele foi até o telhado e não viu ninguém. Funcionários e visitantes da casa ouvem vozes desencarnadas, batidas nas portas e órgãos tocando sozinhos. As pessoas também relataram ver livros virando páginas por si próprios e aparições fantasmagóricas. Contratados desde 1890, relataram experiências paranormais. Uma equipe viu uma mulher segurando uma vela no escuro, observando-os trabalhar. Em 1922, John Brown, o proprietário, alugou a casa. Ele era um empresário de parques de diversões que transformou a propriedade Winchester em atração turística. Alguns dizem que Brown aproveitou os rumores de que a casa era assombrada para ganhar dinheiro. Alguns até dizem que ele adicionou algumas das coisas estranhas à casa, como os itens que têm padrões no número 13. Mas como a própria casa, tudo é um mistério. Hoje a Casa Misteriosa, Winchester, é uma atração turística completa, com assombrações de Halloween, arremesso de machados nos estábulos, tours digitais e tours presenciais. A casa até está disponível como local para casamentos. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você o tenha achado interessante. Se você achou interessante, por favor, certifique-se de se inscrever. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se você acabou de descobrir este canal, por favor, certifique-se de conferir nosso outro canal, Criminalmente Listado. Temos mais de 325 vídeos com histórias de crimes reais, porém bizarros. Você pode encontrá-lo em youtube.com/criminalmente listado. Obrigado por assistir. Você